Olá, amigos, o Fala Aí está de volta nesta nova temporada agora em 2018. Eu e Menezes estaremos aqui comentando assuntos ligados ao marketing político, ligados também à comunicação de um modo geral e comentando as mais recentes notícias relativas aos candidatos e às campanhas políticas de 2018. Então vamos lá, não é isso, Menezes? Olá, Zé Américo, estamos aqui de volta, né, com o nosso Fala Aí, num momento assim bastante significativo, né, da política e da comunicação. Como não poderia deixar de ser, a gente vai ter que comentar sobre o mais recente episódio relacionado ao eterno candidato à presidência da República, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele teve sua condenação em primeira instância num processo da Lava Jato confirmada no dia 24 de janeiro agora, lá no TRF4 do Rio Grande do Sul, Tribunal Regional da 4ª Região. E não só teve a condenação confirmada, como teve a pena aumentada. Isso tira ele praticamente da disputa eleitoral, em virtude de que uma condenação em segunda instância é uma condenação que permite o enquadramento do político na lei da ficha limpa. E isso isso são favas contadas. É só uma questão de, digamos assim, de recursos, entendeu? De protelação, de tentativa de protelação do processo político, mas o fato é que dentro da lei da ficha limpa o Lula vai estar enquadrado e, portanto, fora da disputa. Quanto ao Lula, eu acho que ele está fora e está dentro, né? Porque, na verdade, ainda existem 350 mil recursos que ele pode utilizar. A nossa legislação é plena de recursos, né? E mesmo condenado nas instâncias superiores, nada mude para ele. Essa é uma coisa que só vai ser resolvida, a não ser que ele seja efetivamente preso, mas ainda assim a inelegibilidade dele só vai acontecer em agosto, que é quando o Tribunal Eleitoral Superior, o Tribunal Eleitoral, vai dizer se ele está ou não enquadrado na lei da ficha limpa. O fato, a ironia aí está, é que ele mesmo foi quem sancionou essa lei lá em 2009, 2010, se eu não me engano. Então, esse julgamento de Lula estava sendo esperado por toda a classe política, principalmente para aqueles que são hoje pré-candidatos à presidência da República, porque estavam todos esperando esse julgamento para saber se Lula estaria enquadrado na lei da ficha limpa ou não. O fato é que a campanha prossegue agora em outros termos. O PT vai continuar esperneando, o Lula vai continuar vociferando contra a justiça, dizendo que não há provas, mas o fato é que ele foi condenado em primeira e em segunda instância, está enquadrado na lei da ficha limpa e está fora do páreo esse ano, a não ser que ocorra uma daquelas jabuticabas que a gente está acostumado, não é, Menezes? Aqui no Brasil, uma jabuticaba jurídica que permita jabuticaba a que eu me refiro são esses artifícios jurídicos que terminam atrapalhando e dando a insegurança jurídica que o Brasil tanto sofre. Mas isso é muito remoto. É uma coisa curiosa, né? O fato do ex-presidente Lula ter sido quem sancionou a lei da ficha limpa e agora está praticamente dependendo dela para ver se será ou não candidato, né? Uma questão também interessante da gente observar ao longo daqui para frente vai ser como é que os outros pré-candidatos, já existem montes, né? Inclusive na área das esquerdas, como é que eles vão reagir a essa questão do Lula, como vão pautar e aceitar, né, a discussão em torno de Lula ser ou não candidato, estar ou não preso, ser ou não corrupto.
e a gente pode ter um período muito grande da campanha dedicado a esse assunto e, com isso, uma discussão mais interessante que deveria ser travada, que é o futuro do Brasil, talvez seja prejudicada, né? E aí nós já começamos a perceber uma série de movimentações pós-condenação de Lula. Uma delas é a da Marina Silva, a Marina Silva da Rede, que já foi ministra do governo petista de Lula, já foi candidata mais de uma vez à presidência da República. Ela começou a se movimentar, principalmente para fazer a sua campanha se utilizando do marketing político digital. E o marketing político digital, esse ano, ele traz inovações. Por exemplo, vai ser possível anunciar no Facebook, no Instagram, no Twitter, de forma paga pelos partidos, ou pelo candidato, ou pelas coligações, e com isso alcançar um público que está aí na rede, que está mais do que nunca ativo, que está mais do que nunca discutindo ou recebendo conteúdo político e pode ser provocado e pode ser captado para esse ou aquele candidato. Então, as estratégias de mídia digital carecem de planejamento, carecem de conteúdo de qualidade, mas carecem, antes de mais nada, de iniciativa dos candidatos que se cerquem de equipes capazes de levar a sua mensagem, a sua proposta e convencer o eleitor nas redes sociais de que ele é um bom candidato esse ano. Então essa guerra vai ser bastante grande, essa guerra vai ser bastante interessante. Tem a questão dos fake news, tem a questão dos impulsionamentos, tem a questão do investimento pessoal, que os candidatos hoje podem investir recurso próprio. E mais do que isso, agora nesse período de pré-campanha, Menezes, não existe um limite para você gastar nisso. Você pode gastar o quanto você achar necessário e gastar verba particular sua e gastar também verba do partido que pode trabalhar nesse sentido. Então esse é um assunto que eu acho que merece um comentário da sua parte, Menezes, complementar aí para a gente fechar esse quesito, que é um quesito bastante interessante também. Quanto a essa questão do uso da internet, Zé, eu acho que existe muita conversa fiada em torno disso e as pessoas também, ao mesmo tempo, não estão prestando atenção da importância das redes sociais nessa eleição. Como sempre, já apareceram as figuras que vão dizer que a eleição vai ser travada no âmbito das redes sociais, o que não é verdade, né? As redes sociais vão fazer parte, mas não vão decidir, né, os rumos da eleição, mas vamos ver como é que esses candidatos se comportam, né, na rede social. O que existe, na minha opinião, desde já é bastante ignorância, digamos assim, do uso dessas redes. Tem casos, né, como você já ressaltou, tem casos não tem mudanças, como você já ressaltou, que é a questão do impulsionamento, do dinheiro empregado nas redes sociais antes da campanha ser oficializada, que ele não tem controle, né? É possível, não há limite, o sujeito pode gastar tudo, mas precisa saber gastar, né? Não é sair por aí impulsionando comentário, publicação, seja lá o que for, que isso vai garantir uma performance boa do sujeito nas redes sociais, né? Outra coisa que eu acho que está também um equívoco nessa questão de redes sociais é que estamos a uma procura do sujeito que sabe manejar bem esses tecnicismos das redes, né? É preciso ter inteligência política independente. A rede, as redes sociais, como a TV, como o rádio, como o jornal, como qualquer outro meio de comunicação, uma coisa é a forma, é a operação técnica, e a outra é a inteligência do que você coloca lá dentro. Sem uma inteligência política, sem uma visão política adequada, o uso das redes também pode não significar absolutamente nada, por mais que você tenha técnicos especializados em redes sociais.
Ainda sobre redes sociais, vale comentar algumas bizarrices que aconteceram, né, nesses últimos dias. Uma das mais divertidas, digamos assim, talvez, foi um vídeo que a Cristiane Brasil colocou nas redes sociais, ou ela ou algum amigo dela, não importa, onde ela aparece ao lado de vários brutamontes de óculos escuros, peito desnudo, ela praticamente debaixo do braço de um deles, falando sobre questões relativas às leis trabalhistas. Ela está pleiteando ser ministra do Trabalho. E as declarações dela são absolutamente toscas. Qualquer assessor com mediano de inteligência poderia dizer a ela que não fizesse aquele vídeo e não gravasse. Gravou, fez, está nas redes e vai prejudicar muito essa questão da nomeação dela para a Justiça, para o Ministério do Trabalho. O segundo assunto que eu quero abordar hoje é a comunicação governamental digital, o que se chama de e-governo, e-governo, que é uma comunicação que a gente está vendo aí que os governos, tanto estadual, quanto municipal, quanto federal, não estão se apropriando e muito menos não estão com capacidade de dominar. Um exemplo disso são as falhas de comunicação do governo federal com relação aos seus feitos na área econômica. Ele não consegue divulgar o que está sendo feito na área econômica e nem consegue pegar digamos assim, esse fruto, esse louro, essas vitórias na área econômica e colar na imagem do governo. Isso é uma deficiência muito grande e está perdendo essa luta justamente para as redes sociais. Foi assim com a reforma trabalhista e está sendo assim com a reforma da Previdência. Então, essa falta de domínio da comunicação digital nos governos é outra questão importantíssima que merece ser abordada. E aí nós vemos agora a mais nova batalha que o governo está precisando vencer, é a batalha da comunicação com relação à febre amarela. Só para completar, né, você tem absolutamente razão quanto aos feitos, digamos assim, da economia do governo federal, que não consegue se comunicar. Né? Pelo contrário, ele consegue se enredar sempre, né, no momento que vai ter uma notícia boa para dar, eles se metem numa confusão qualquer, e essa confusão que eles se metem é que passa a ser o fato relevante do período, e essa coisa da Cristiane Brasil, por exemplo, é um ótimo... Né, uma ótima coisa de esclarecimento a respeito dessa falta de tino e de ideias de inteligência política na divulgação das questões de governo, seja eles municipais, estaduais ou federais. Por fim, eu vi um vídeo do Maduro, nosso muito digno presidente da Venezuela, uma coisa absolutamente fantástica que serve como exemplo de maluquices que se faz na comunicação. Né? Ele e a mulher dele, pela primeira vez fazendo um pronunciamento nas redes sociais, ele faz pronunciamento várias vezes por dia, mas nas redes sociais ainda não tinha aparecido. E lá para as tantas, no momento que a mulher começou a falar, ele saca assim debaixo da mesa uma tangerina já descascada, tira os gomos, vai lá, começa a mastigar, né, um na frente das câmeras, continua tudo sendo filmado, e aí, para completar, não bastasse isso, ainda dá uma cuspidazinha nos caroços da tangerina. Além dessa coisa bizarra, completamente fora de contexto de qualquer comunicação, por mais simplória que seja, ainda tem a agressão aos venezuelanos que estão passando fome, tendo dificuldade de comer, e o cara vai para a TV falar um monte de altos elogios e ainda saca uma comida e come na cara das pessoas. É um insulto, uma coisa absolutamente inconcebível, e não apareceu ninguém para dizer pelo menos isso, né? Não, agora não, então espera um pouquinho. É isso, ficamos por aqui. Na próxima semana tem mais. Vamos ver as novidades na área da comunicação social e do marketing político que a gente pode comentar aqui. Um abraço a todos. Por hoje é só. O Fala Aí encerra com esses assuntos esta semana. Esperamos que você goste, e se você gostar, você se inscreve lá no nosso canal do YouTube ou então curte a nossa página no Facebook. Muito obrigado e até a próxima!